Teve uma agenda ocupada, encontrando-se 2 vezes com o presidente, uma reunião com o vice-presidente, reuniões no Pentágono e jantando com líderes do Congresso. Apesar da falta de grandes anúncios ou avanços aparentes nas negociações, a visita do primeiro-ministro israelense ao Capitólio dos Estados Unidos da América tem sido intensa e focada no trabalho. Ontem encontrei-me com as famílias dos reféns convidadas, também de reféns mortos e também de reféns vivos. Eu os convidei para cá para que eles possam estar no evento de encerramento da visita, mas não o fim de seu sofrimento. Estamos determinados a trazer todos de volta, né? Estamos tentando alcançar a liberação de metade de os vivos e mortos. Reféns por um cessar-fogo temporário de 60 dias. No início do cessar-fogo, entraremos em negociações para um fim permanente da guerra. Cessar-fogo permanente. Para alcançar isso, este precisa acontecer sob as demandas mínimas que colocamos. Hamas desarmado. Gaza desmilitarizada, sem mais unidades militares para o Hamas. Essas são nossas questões centrais. Se isso pode ser alcançado através de negociações, ótimo. Isso não será alcançado em negociações de 60 dias, conseguiremos através do poder das forças de defesa de Israel. Estou pulando para Washington com o nosso correspondente sênior dos Estados Unidos da América, Mike Wagenheim. Mike, para acompanhar, podemos falar mais sobre a agenda do primeiro-ministro depois do que ele tem feito. Para dar seguimento à citação exibida, ele fala sobre certas condições, né, sobre continuar a luta e que isso não é um cessar-fogo temporário. Houve relatos de que a administração Trump, você sabe, meio que assegurou aos mediadores que não permitirá que Jerusalém retome a luta contra o Hamas após o cessar-fogo de 60 dias. Ou até mesmo isso sendo explicitamente parte de um texto sendo elaborado em um acordo com Washington e Catar. Temos uma ideia clara da posição da administração Trump sobre isso ou do que eles esperam de Israel? Se eles estão se posicionando sobre isso, então esta é a reação de Netanyahu. Ele insiste nessa breve declaração que acabou de divulgar, comparando-a com a situação do Irã. Ei, você tem 60 dias, dia 61, sabe? Ele estava comparando as duas situações diretamente, então, meio que estabelecendo seu próprio prazo aqui. Ele também culpou a administração Biden ao falar sobre por que está demorando tanto para concluir a guerra, dizendo que eles não me permitiram entrar em Rafah, eles não me permitiram assumir o controle do corredor da Filadélfia, e isso atrasou o progresso da guerra, a tal ponto que só agora estamos nos recuperando. Ele disse uma vez que a administração Trump basicamente deu luz verde. Agora recuperamos os corpos dos reféns e conseguimos progredir. Mas não parece que ele está cedendo 1 centímetro em termos das demandas centrais para acabar com a guerra, que é o Hamas fora do poder, o Hamas desmilitarizado, e Gaza como um todo não mais representando uma ameaça para Israel. Mike, o primeiro-ministro teve uma semana muito agitada. Ou seja, ele fez campanha em Distrito de Colômbia e se encontrou com a administração da Casa Branca e o Pentágono. Ele participou hoje de um serviço memorial especial em Washington, Distrito de Colômbia. Sim, estamos bem na frente da embaixada israelense aqui em Washington, de onde o primeiro-ministro saiu há cerca de 45 minutos, partindo de uma cerimônia memorial para os 2 funcionários da embaixada israelense assassinados no ataque ao Museu Judaico do Capitólio, Laron Lisinski, de 30 anos, um cidadão duplo da Alemanha e Israel, e Sarah Milgram, de 26 anos. Certamente uma cerimônia sombria, houve uma dedicação privada de um banco e uma árvore aqui no pátio após o discurso do primeiro-ministro Netanyahu hoje. Ele tentou consolar da melhor forma os enlutados. Estávamos com as famílias presentes, não só os pais, mas também irmãos. A mídia conseguiu falar com os pais de Sarah Milgram antes do início da cerimônia e o pai especificamente nos disse, basicamente, que o processo de cura ainda está muito em andamento, mas dando uma pequena homenagem não apenas ao seu filho, ou não apenas à sua filha em particular, mas ao casal juntos. Lembre-se de que eles deveriam ficar noivos na semana após terem sido assassinados. Vamos ouvir agora o pai do falecido. Quando Sarah nos contou pela primeira vez sobre Yaron, quando ela o conheceu no início, isso foi antes mesmo de o relacionamento realmente florescer. Isso foi logo depois que ela começou a trabalhar na embaixada. Ela disse, pai, quando você o conhecer, ele é um verdadeiro cavalheiro. Você vai adorá-lo, ele é exatamente como você. Quando eu o conheci,
eu me apaixonei por ele imediatamente. Grande parte do discurso do primeiro-ministro aqui hoje falando sobre como essa tragédia ainda precisa ser processada no processo de cura judaico dia após dia e tentando realmente dar sentido a tudo isso. E é exatamente o processo pelo qual a mãe de Sarah Milgram também está passando. Ouça ela. Todos nós temos que nos opor ao ódio, e os assassinos de Sarah e Yaron não conseguiram nada. E então, todos nós precisamos nos unir e lutar. Lutar. Para que haja paz entre todos. Tudo o que conseguiram foi destruir um farol de esperança com os dois deles e estavam lutando o máximo que podiam para melhorar as coisas. E é simplesmente tão sem sentido que não faz sentido algum. O primeiro-ministro deixará a embaixada para entrevistas com veículos de mídia americanos selecionados. Ele também visitará a casa de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores americanos, antes de partir da base conjunta Andrews. A delegação chegará em Israel amanhã. Mike, obrigado pela exposição aos pais que estão de luto pela filha lá em Distrito Federal. Mike Wagenheim falando conosco de Distrito Federal. Nós olhamos para o